Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 28 de maio de 2019. Amados, eu vim trazer uma palavra que é sobre identidade, filiação e identidade. Sabe, nos últimos meses, o Senhor tem falado muito comigo sobre essa questão de filiação, né? De que nós somos filhos dele. E assim, nós sabemos essa palavra, eu pelo menos já tenho bastante conhecimento bíblico, né? Porque nós somos filhos, herdeiros e tudo mais, a gente sabe disso. Mas, assim, muitas vezes na prática, a gente acaba não se sentindo assim, sabe? Às vezes a gente se sente como mais um no meio da multidão. Vocês sabem, né, do que eu tô falando. E recentemente, irmãos, eu mudei para um novo ministério, como eu já expliquei para vocês. É um ministério maravilhoso. E irmãos são muito amorosos. Enfim, mas assim, como eu sou nova no lugar, né? Muitas vezes eu me sinto deslocada, porque eu acabei de chegar, as pessoas não conhecem o meu histórico, quem eu sou, essas coisas, né? Às vezes as pessoas não sabem assim, as experiências que eu tive, as coisas que Deus já me falou e a forma como Deus me usa. E é claro que eu vou ficar no meu cantinho, né, irmãos? Porque eu falo quando Deus me manda falar. E aí, nos últimos meses, Deus tem falado muito comigo sobre essa questão de identidade, sabe? Toda pregação que eu escuto, vídeos que eu tenho assistido, sempre fala a mesma coisa. E aí, irmãos, não faz muito tempo que eu assisti uma aula do Unânimes, que é um curso que eu tô fazendo. E nessa aula eles falavam sobre... A pessoa estava falando sobre orfandade, né? Órfão versus filho. E aí ele destaca ali a diferença de um órfão para um filho. Irmãos, um órfão, um filho é aquela pessoa que não tem preocupações, né? Eu olho para minha filhinha, ela tem 3 aninhos, ela não se preocupa se amanhã vai ter comida, se vai ter dinheiro para pagar o aluguel, se vai ter dinheiro para pagar a escolinha, ela não tem preocupações, né? A preocupação dela é aprender a escovar os dentes, né? E coisas desse tipo. Então, nós somos filhos, né? O filho, ele tá nos braços do pai, da mãe. E aí você pega uma criancinha no farol pedindo dinheiro para poder ter comida para comer. Isso daí, irmãos, é uma característica de órfão, né? Porque o órfão tem que se preocupar com essas coisas. E o órfão vive com medo. Ele tem medo do futuro. E ele vive inseguro. Ele tem que correr atrás das suas obrigações, das suas coisas, porque se ele não fizer isso, ninguém vai fazer por ele, né? E o órfão, ele tem uma responsabilidade que não é de criança, né? É uma responsabilidade de pai, de mãe. Então, irmãos, ele foi destacando ali as características do órfão e eu percebi que muitas vezes, a gente se comporta como órfão, né? Tendo um pai, a gente se comporta como órfão. E assim, você pega, por exemplo, uma criancinha, não, um cachorrinho. Você vai num abrigo e você adota um cachorrinho e aquele cachorrinho viveu nas ruas, foi super maltratado e tudo. Aí você traz ele para sua casa, você dá um banho, você quer dar comida. Muitas vezes a reação naquele cachorrinho é tentar te morder, né? Ou ficar acuado num canto. Por quê? Porque ele não confia, né? Ele tá acostumado a ser machucado. Ele tem muitas feridas da vida e ele não entende que pode existir o amor, né? Então, Deus tem falado assim, muitas vezes vocês são como esses cachorrinhos, né? Vocês ainda não entenderam a filiação, né? Vocês ainda têm um comportamento de órfão. Sendo filhos, nós temos comportamento de órfão, sabe, irmãos? E assim, Deus tem falado muito com isso comigo. Às vezes eu me preocupo muito com coisas do meu dia a dia, coisas que são minha responsabilidade, mas que às vezes fogem do meu controle, né? E Deus tem falado muito comigo isso, né? Como eu já postei num vídeo anterior para vocês, de Deus falando
para mim, para eu não me preocupar porque ele tá controlando tudo, né? Para eu descansar nos braços dele. E aí, irmãos, ontem, depois de assistir uma aula que falava sobre paternidade, eu tava meditando e conversando com o Senhor quando de repente me voltou na mente um sonho que eu tive alguns anos atrás. E eu vou contar o sonho para vocês porque mexeu muito comigo, sabe? Eu tive um outro sonho também, que também tem a ver com o assunto, mas eu vou postar no próximo vídeo para não ficar muito longo, então eu vou postando, tá? O sonho foi assim. Eu sonhei que eu tava indo para uma espécie de um jogo que ia ter, não sei se era futebol, alguma coisa assim. Eu nem assisto futebol, irmãos, mas no sonho eu tava indo. E era num estádio. E eu tinha visto uma notícia no jornal, né, no noticiário, falando que em um desses estádios, algum dia, que não dizia qual era, Jesus estaria lá. Sabe quando tem um evento assim que algum jogo, alguma coisa assim que aparecem celebridades, que as celebridades comparecem? Então, só que essa celebridade era Jesus. E eu fiquei assim tão empolgada porque eu queria tanto encontrar com ele. Mas eu não sabia qual era o local ou qual era o dia. Então eu fiquei torcendo para que eu desse sorte. Quando eu entrei no estádio, que eu passei pelo portão, eu percebi que tinham características que mostrava no jornal. E aí eu percebi que eu estava no lugar. Eu não sabia se eu estava no dia certo, mas eu sabia que eu estava no lugar. E aí eu peguei e me sentei na arquibancada. E aí eu observei que do outro lado do gramado tinha outra arquibancada, né? Uma de frente para outra. E do outro lado eu avistei Jesus. Ele estava lá no meio da multidão. As pessoas estavam assistindo o jogo, não estavam prestando muita atenção nele. Mas ele estava ali no meio. E aí, irmãos, eu encostei o meu queixo na cadeira da frente. E eu fiquei me deliciando, assim, observando o Senhor, né? Como uma boba apaixonada, olhando para Ele. E assim, naquele momento o tempo parou, sabe? Tudo sumiu em volta. Eu não lembro de jogo nenhum. Eu só lembro de eu olhando para Ele. E para mim aquilo ali era magnífico, sabe, irmãos? Eu não imaginei interagir com Ele de alguma maneira, porque tinha milhões de pessoas ali. E eu era mais uma no meio da multidão, né? Mas eu já estava tão feliz de estar no mesmo local que ele, de estar podendo olhar para ele. A aparência deles, irmãos, era uma aparência comum, que a gente está acostumada com Jesus, assim, em quadrinhos, em desenhos, que ele tem aquela aparência clássica de Jesus, né? Cabelos longos, barba, um vestido, uma veste branca comprida, aquelas sandálias nos pés. Não sei se Jesus tem essa aparência, mas nos meus sonhos ele costuma aparecer assim mesmo. E aí, irmãos, eu tava ali quando de repente eu olhei em volta e percebi que tinha acabado o jogo, que as pessoas estavam indo embora. E eu notei também que a distância entre eu e ele tinha diminuído. É como se o gramado tivesse sumido e eu estivesse bem na frente dele. Foi então que ele olhou para mim. E os olhos dele se encontraram com os meus. E quando ele olhou para mim, ele falou assim: "Oi, Thalita, eu tava te esperando." E isso foi um choque para mim, sabe? Eu quase caí para trás, assim, porque como assim ele tava me esperando? Como ele sabia que eu estaria ali? Era um evento aleatório, onde não havia data, onde não tinha localização. Como ele estava me esperando? E aí foi aí que eu percebi, irmãos, que tudo aquilo dali não era aleatório. Ele não estava ali pela multidão, pelas pessoas, até porque ninguém estava ligando. Ele estava por mim. Ele tinha armado aquela situação para mim. Ele estava me esperando. E então ele indicou uma cadeira do lado dele para eu me sentar. E aí eu me sentei ao lado dele e comecei a conversar com ele, né? Eu não me lembro o que a gente conversava, mas acho que isso nem era tão importante assim, mas só de estar com o Senhor, saber que ele estava ali por minha causa, sabe?
E aí eu lembro que uma hora eu levantei e falei pra ele assim, eu vou rapidinho no banheiro e já volto. E aí quando eu saí, irmãos, eu voltei logo em seguida e eu vi de longe. O Senhor estava conversando com meu marido. Meu marido ainda não conhece Jesus, né? Ele está no processo ainda de conhecer. E é um sonho do meu coração. O Senhor sabe que isso é importante para mim. E ele estava ali conversando com meu esposo estava bem entretido falando com ele. E eu percebi, sabe, que o Senhor, ele não faz as coisas pela metade, né? Ele não só tinha vindo para estar comigo, mas ele também veio realizar os desejos do meu coração. E aí, irmãos, a palavra que eu tenho para vocês se coloquem no meu lugar ali no sonho, porque eu sou uma filha como você também é. Nós todos temos essa mesma filiação e nós somos importantes para o Senhor. Nós não estamos aqui aleatoriamente, né? E o Senhor nos quer, né? Como filhos amados. E a gente tem que parar de se comportar como órfãos, sabe, irmãos? Porque nós não somos órfãos. Nós somos filhos amados. E tudo que é importante para nós é importante para Ele também, nos mínimos detalhes, sabe, irmãos? Às vezes a gente se contenta com pouco, às vezes a gente acha que a gente é mais um no meio da multidão, ou que nós somos apenas um no meio de tantos irmãos, e que Deus está ocupado com os outros, né? E que não tem tempo para nós. Isso não é verdade. Ele é capaz de preparar grandes eventos só para nós. Então é isso, irmãos. Próximo vídeo eu vou contar um outro sonho também fantástico. Acho que foi um dos melhores que eu já tive na minha vida. E eu vou dividir para não ficar tão longo. E logo, logo eu posto, tá bom? Então é isso, irmãos. A paz do Senhor. Tenha uma boa semana. Abraços.